Estamos de volta aqui no Viver Ciência com a Vânia Cristina Cassebe Galvão, que é professora doutora em Linguística e Língua Portuguesa, e com Leosmar Silva, que é professor doutor em Letras e Linguística. A fala do goiano é bem diferente da língua portuguesa formal. Como se dá essa diferença e quais são os possíveis efeitos? Acompanhe na nossa reportagem. Para analisar os porquês da fala goiana, os pesquisadores entrevistaram nativos com características bem particulares. O título do meu trabalho é o fenômeno dos objetos implícitos sob uma perspectiva funcional, da gramática funcional. A metodologia que eu utilizei nessa pesquisa, ela se baseia em princípios funcionalistas, um tanto quanto de análise sociolinguística referente à descrição dos dados, à coleta e descrição dos dados, e esses dados foram coletados a partir de falantes masculinos e femininos, numa faixa etária entre 18 e 60 anos e com escolaridade básica incompleta. Isso se deu justamente porque nós pretendíamos delimitar, entender o funcionamento do português falado goiano sem muita interferência das regras da língua falada, da língua culta, padrão, escrita. Segundo a pesquisa, o goiano costuma suprimir alguns termos. De forma bem simples, acaba dando sumiço em algumas palavras na hora de se expressar. Isso é um fenômeno que ocorre em muitas línguas, não só no português. E no caso do Brasil, é em Goiás onde acontece com mais frequência. Um exemplo é a ausência do pronome reflexivo seguido do verbo, e o goiano acaba por não seguir uma norma técnica da língua portuguesa. Pelo que foi observado, que ele tem consciência, uma consciência intuitiva de que não é necessário porque o próprio verbo agrega aquela informação que ele deveria dar. Então, quando ele diz João cortou o bolo, ele está querendo falar cortar alguma coisa específica. Quando ele quer falar que ele cortou a ele mesmo, ou cortou-se, ele simplesmente não emprega. O João cortou, João machucou, João feriu. E a pergunta que não quer calar: que prejuízos esse desvio da norma gramatical pode causar? Em situações formais, exige-se o uso da língua na forma padrão, não é? Só que isso é relativo, porque o índice aqui é tão alto em Goiás, ele é tão alto, ele é o índice mais alto verificado no país de não uso, que eu não sei se aqui no estado de Goiás um usuário da língua seria tão penalizado em relação a isso. Agora, em outras situações no país, aí sim ele estaria cometendo um desvio da norma padrão. Os exames hoje, os exames linguísticos, eles têm cobrado muito mais uma desenvoltura do processo cognitivo, tá? De capacidade de coesão, de coerência, de articulação de ideias, do que uma situação pontual como essa. Mas eu não posso afirmar que isso também não seria um prejuízo, porque ainda é uma norma da gramática padrão que se utilize. Nós não utilizamos, não é? Então, assim, só que não seria uma penalização tão alta. A gente continua tentando entender melhor essa questão. E quais seriam, professor, os fatores que ajudam a distanciar a língua falada da língua escrita formal, né? Isso é uma característica apenas do português ou não? Não, começa pela função, não é? A língua falada, ela é inerente ao ser humano. A língua falada é inerente à sociedade humana. Então, a língua escrita, não. A língua escrita é uma representação. A língua escrita é uma convenção. A função básica da escrita é regular as atividades institucionais. Começa daí já, não é? E em termos de estruturação, a língua escrita, por exemplo, é mais monitorada, tem regras, digamos, mais fixas, a língua escrita é mais conservadora do que a língua falada, que está muito, o falante está muito mais à vontade para se expressar a partir das possibilidades que sua língua lhe oferece. No nosso caso, nós temos um caso de diglossia. Nós falamos uma língua e aprendemos outra, porque a base do português escolar é o português europeu. Ainda continua. A gramática escolar, até
final do século XX, foi fortemente calcada numa gramática de base do português de Portugal. Então, isso já é um distanciamento. Por outro lado, com o advento da linguística, dos trabalhos como o nosso, que valorizam o português brasileiro, que enfocam o português brasileiro, há uma tendência para que o padrão escrito do português brasileiro seja esse padrão que nós estamos conhecendo no meio jornalístico, não é? nos escritores brasileiros contemporâneos. Na verdade, há, sim, historicamente, um distanciamento muito maior entre a fala e a escrita do português brasileiro. Fala e escrita já são naturalmente distantes, pelos motivos que eu já falei. No entanto, no Brasil, esse distanciamento é muito mais visível. Você acredita que muitas vezes as pessoas usam o termo regionalismo para justificar determinados desvios, sim, na língua, por exemplo? Sim, eu acho que não são o que você chama de desvio, eu chamo de peculiaridades. Então, nós podemos fazer um mergulho histórico e descobrir razões pelas quais os falantes goianos suprimem a marca de reflexividade, por exemplo. E a marca de concordância, por exemplo, na fala goiana, há uma história de um português arcaico, o português do quinhentista, ou depois do português quinhentista, o português que veio para cá, na época das entradas e bandeiras. Que português era esse? Portugal, nessa época, tinha 3% de falantes alfabetizados. Então, qual foi o português que chegou aqui? Por que as pessoas não questionam o inglês por ser uma língua com pouquíssima marca de concordância, por exemplo? Em que o pronome e o verbo dão conta de falar do número dos envolvidos no discurso. Então, eu penso muito mais em variação e condicionada, correlacionada por fortes fatores históricos. Professor, fala para nós aqui quais são os maiores desafios da pesquisa, quais estão sendo os maiores desafios. Um dos maiores desafios das pesquisas realizadas pelos membros do grupo de estudos funcionalistas na verdade, a coleta dos dados, a coleta nem tanto, mas a transcrição dos dados de fala. Imagina aí você gravar uma hora de língua falada, né, e transcrever tudo isso, ouvir e digitar e ouvir de novo, né, e ser fiel àquilo que está sendo falado. E depois, esse trabalho já foi feito, nós já temos uma quantidade de inquéritos gravados e transcritos, e um outro desafio é a revisão desses dados, dessa transcrição de fala. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós continuamos com a nossa entrevista. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem perguntas de um doutor no assunto e você vai saber como funciona o programa de pós-graduação em Linguística da UFG. Normalmente, quando você faz uma pesquisa e você teve um agente financiador, seja ele, por exemplo, o seu próprio departamento, seja ele o CNPq, o ACAPES, ou a FINEP, etc., você tem que dizer o que você fez. Então, o relatório de pesquisa é exatamente um relato sistemático, organizado, com critérios científicos que você apresenta às pessoas, a pessoa ou a agência que financiou a sua pesquisa.